Hoje com o pastor Joseph Prince. Tudo que Jesus toca é eterno. Quando você é salvo, isso é eterno. Está me ouvindo? Se viver como... Sabe, alguém disse viver como o diabo, mas eu não creio que um crente vive assim, mas ele pode viver uma vida de derrota por alguns anos. Não podemos julgar. Mas se é salvo, é salvo. Amém? Está me ouvindo? Deus vai lidar com ele através do castigo. Amém? Ele castiga porque ama a pessoa, Deus vai lidar com ele. Mas não quer dizer que a pessoa está perdida, se perdeu e tem que ser salvo de novo. Então eu era salvo a cada 2 domingos, toda vez que tinha um apelo, ninguém me conhecia, então eu ia lá e era salvo de novo. Amém? E eu fui salvo muitas vezes. Não sei quantas vezes eu nasci de novo. Minha mente ficou em trevas tão entenebrecida. Não era bom, sabia? Eu carregava minha Bíblia grande procurando o Ministério de Libertação e um dia choveu. Uma Bíblia grande que podia matar um jumento. Com aquela Bíblia grande, eu andava na chuva e estava chovendo muito. E eu disse a mim mesmo, isso! Chorando na chuva. E veio a música, Chorando na Chuva. E disse a mim mesmo, até mesmo os céus não gostam de mim. Aqui eu estava perdido procurando uma casa. Procurava o endereço de um ministério que era forte na libertação de endemoniados. Eu pensei que estava endemoniado por causa destes pensamentos. Alguns pastores até falaram, sim, você tem um demônio. O demônio da blasfêmia. E um pastor até colocou as mãos sobre mim e disse, isso foi numa livraria evangélica, colocou a mão sobre mim e disse, eu vejo muitas trevas. Eu encontrei com ele lá na livraria, pedi para ele orar por mim e ele disse, ai, muitas trevas. Eu vejo muitas trevas na sua mente. E foi embora. Nunca vou me esquecer, ele foi embora depois disso. E eu fiquei. Eu fui a uma outra livraria, eu estava lendo muitos livros naquela época. Sabe, todo tipo de livro que eu encontrava, porque eu não tinha dinheiro para comprá-los. E a vendedora olhou para mim e disse, você vai comprar ou não? Eu colocava o livro de volta e saía bem devagar. E eu vi então alguns jovens procurando alguns livros. Quando eu estava numa livraria bem perto daqui, eu vi um jovem ali. Desculpa, não foi nessa livraria aqui não, foi em outra. Alguns jovens estavam ali e eles estavam vendo livros e colocavam de volta e eu peguei todos aqueles livros e comprei para eles, porque me fez lembrar de mim. Aquela vendedora da livraria não sabia que ela estava falando com um pastor, que seria também um autor de livros um dia. Ok? Deus te abençoe, irmã. Se você está aqui nessa igreja, tudo está perdoado, amém? Está tudo perdoado, glória a Deus. Não se sinta mais, está tudo bem, ok? Obrigado, Senhor Jesus. Era tão triste, até o céu estava chorando, sabe? O céu me rejeitou. Sabe, eu só estou andando na chuva. Minha Bíblia ficou encharcada, eu também, e nem me importava. Eu pensei que tinha perdido a salvação e eu caminhei por essa rua. Eu estava até evangelizando, crendo que todas essas pessoas iam para o céu. E eu indo para o inferno. Eu fazia isso pensando que estava indo para o inferno. Eu tinha perdido minha salvação. Amém? Eles estavam indo para o céu. E talvez quando eles fossem para o céu, Deus perguntaria para eles, quem te evangelizou? Eles diriam, o Joseph Prince, certo? E Deus pensaria em mim no inferno. Eu pensava assim, foi terrível. Alguns me escutam e dizem, você foi tão afligido, né? Por isso que você prega assim. Não, todo mundo passa por isso, de alguma forma. Eu fui chamado para pregar o Evangelho da Graça. E eu creio que, por causa do meu chamado, eu passei por essa experiência tão extrema, amém? Para poder entender o tormento que as pessoas passam quando passam por depressão. Eu entendo isso muito bem. Eu já passei por isso. Amém? O que me libertou foi o Evangelho da Graça. E naqueles dias eu confessava todo o pecado que eu cometia, eu confessava todo dia, confessava muito mais do que todos vocês juntos. Como Paulo disse, eu falo em línguas mais do que vocês, e eu confessei os meus pecados mais do que vocês. Quando eu falo com vocês e penso que estou exagerando, eu penso porque o exagero é um pecado. Ok, se você não sabia, exagerar é pecado. Quando você diz todo mundo tem um celular. Nem todo mundo. Depois então eu confesso, me perdoe, eu disse todo mundo. Sabe, cada detalhe, se eu sentir que eu, até mesmo, tive desejo pelo sexo oposto, é lascívia, sabe, é lascívia. Eu não tenho que ter esses desejos. Certo? Eu confessava até os desejos, eu confessava pensamentos errados, confessava tudo.
Por quê? Porque eu cria que até mesmo se um pecado escapasse, eu ficava fora da comunhão com Deus. Alguns discutem sobre relacionamento ou comunhão, é só uma palavra no grego, koinonia. Então não discuta comigo sobre comunhão ou relacionamentos, volta ao grego, ok? E se você olhar bem o verso de João, 1 João 1,9, você conhece o texto de 1 Com 1,9? Não conhece 1 Com 1,9? 1 Coríntios 1,9. Porque Deus é fiel, não eu. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Tenho comunhão com seu Filho, não baseada na minha fidelidade. Eu tenho coinonia com seu Filho, e não é baseada na minha fidelidade. Deus é fiel, pelo qual foste chamados para a comunhão. Olha, escute isso. Eu cria que isso é para o crente, e cria também que todo crente precisava confessar todos os pecados, por isso eu confessava todo o pecado. Eu tentei ser o Espírito Santo, encontrar cada pecado, e confessava para não chegar a um lugar onde eu ficaria sem Deus. E isso levou minha mente a ficar muito, sabe, até perturbada. Mesmo pensando que eu estava indo para o inferno, eu pensava que eu podia fazer algo para obter o favor de Deus. E aquilo foi terrível, foi um momento terrível. Eu não quero te incomodar com os detalhes, mas quando Deus me revelou o evangelho da graça, aquilo me libertou. Certo, ninguém pode me tirar dessa posição de que eu já fui perdoado e fui perdoado para sempre. Agora é tarde. Amém? É muito tarde. Você não pode me convencer de forma alguma que a salvação através de Jesus só é boa, a vida eterna só é boa até você cometer um pecado. E este pecado, ninguém concorda sobre ele. Não sabemos o que é isso. Ah, é renunciar a Jesus. Olha bem, eles falam isso. Você pode pular das mãos de Jesus. Mas Jesus nos afirmou o seguinte: ninguém pode vos tirar de lá. E uma versão diz: ninguém, nem demônio, pode te tirar das minhas mãos. E o meu Pai é maior do que todos, certo? E eu os dei a vida eterna, e eles nunca perecerão. Qual parte de nunca você não entende? E alguns dizem: pode sim. A carne sempre encontra algo. A carne diz: ah, e se eu pular das suas mãos? Se pular, vai bater na mão do Pai. Ah, mas pastor, temos o livre-arbítrio. Não, você não é tão livre como pensa. Eu já disse muitas vezes, um pecador pode. Desculpa apontar para você. Mas os mais seguros estão aqui no banco da frente, então eu posso ilustrar isso. Se eu falar para o pecador, ok? Você está perdido. Ele diz: eu tenho livre-arbítrio. Você sabe quem domina a sua vida? O diabo. Ele diz: não, o diabo não está dominando a minha vida. E você diz: sim, ele está. O que é isso? Ele domina a sua vida. Ah, eu renuncio o diabo. Com a minha livre escolha, eu renuncio o diabo. Eu não quero Jesus, mas também não quero o diabo. Eu renuncio tudo isso. O diabo ainda está na sua vida? Responde. O diabo está na sua vida? Sim. Ele ainda está perdido? Sim, você ainda está perdido. Eu renuncio à minha perdição. Agora ele é salvo ou não? Ele é salvo ou está perdido? Perdido! Então, o livre-arbítrio não é tão poderoso assim, hein? Sabe o que é mais poderoso? O primeiro Adão. O que ele fez? Sua escolha. A desobediência do primeiro Adão te fez um pecador. Precisamos de um outro Adão para nos resgatar. Ok? Até se uma pessoa estiver debaixo de muita pressão, o diabo pressiona, a mulher o pressiona, até a sogra o pressiona, não é? E depois ele diz: eu renuncio a Jesus. Ok? Da mesma forma que um pecador renuncia os seus pecados, ele ainda é pecador. Por causa do que o primeiro Adão fez. Talvez vai haver castigo, o Senhor vai lidar com ele, mas se ele já foi salvo uma vez, se ele já nasceu de novo uma vez, ele não pode nascer de novo. Ok? Eu quero colocar isso para continuar e já vamos terminar. Você está aprendendo? Certo. Vou te mostrar algo sobre orar no Espírito. Quer ver isso? É um dom, quero terminar dizendo, é um dom que é único, escute, é único para a nova aliança. Ou seja, só aqueles que sabem que foram perdoados do pecado recebem este dom. No primeiro Pentecostes, Deus deu os 10 mandamentos, a lei, no Monte Sinai. 3.000 pessoas morreram. No segundo Pentecoste, cumprindo o dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito no Monte Sião. Certo? E 3.000 pessoas foram salvas. Então, a letra mata, o Espírito vivifica. E quando Deus deu a lei, Deus falou sobre a obra dos homens. Quando Deus deu o Espírito, eles falavam em línguas, declarando as obras maravilhosas de Deus. A ênfase está em Deus e não no homem. E por isso a pregação deve
declarar a beleza, a glória e a excelência de Jesus, seus títulos, ofícios, o que ele fez, é tudo sobre ele e quem nós somos nele. Você deve se ver nele. Posso ouvir um amém? Amém, você está no Cristo ressurreto. Por que você está protegido? Porque você está no esconderijo do Altíssimo? Porque você está no Cristo ressurreto. Posso ouvir um amém? Essa é a nossa ênfase. Mas no momento que a mensagem se torna sobre você, o seu caráter, o que você precisa fazer, os 7 passos, este é o foco. Pode ser bom para a motivação, certo? Mas só um pouco, mas muita ênfase nisso se torna um foco em si mesmo em vez de focar em Cristo. Está me ouvindo? Passar tempo com Jesus vai nos fazer focar nele, como agora mesmo você está. E eu já vou terminar, ok? Isso está te ajudando de alguma forma? Olha, preste atenção agora na armadura de Deus. Vamos voltar ao início do texto sobre a armadura. Toda a armadura de Deus. Quero terminar falando sobre o que a Bíblia fala a respeito da armadura de Deus. Uma figura da armadura de Deus em Isaías 59. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Viu? É a armadura de Deus. Deus vestia a justiça como couraça. Olha, o contexto diz que Deus viu que não havia mais verdade nem justiça no mundo. Deus viu que algumas pessoas que se afastam do mal se tornam presas fáceis. Como pode quem se posiciona por moralidade, por justiça hoje, no mundo em que vivemos, é zombado, criticado e até perseguido pela lei? Em alguns países, não é? E o fato é este: Deus viu, no contexto fala sobre isso, Deus viu que não havia verdade nas ruas, as pessoas que se afastam do mal se tornaram aqueles que se afastam do mal, eu acho que eu falei errado, aqueles que se afastam de Deus, se tornaram vítimas, presas. Amém? Ou seja, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que seguem a direção de Deus, se tornaram vítimas. Deus não gostou disso. Deus viu, olhando para a terra e ficou triste. E Deus colocou a justiça como uma couraça. Essa é a armadura de Deus. Amém? Essa é a armadura de Deus. E pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Por isso diz: revestivos da armadura de Deus, é de Deus. Amém? E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, não é contra nós, mas vingança contra os seus inimigos. Os poderes das trevas que tentam te oprimir, que vêm contra a sua vida e querem causar em você muitas dores no corpo e até dores emocionais. Esses são os inimigos sobre quem ele vai declarar vingança. Posso ouvir um amém? Eu serei um inimigo, ele disse para os seus inimigos. Cobriu-se de zelo como um manto. Conforme forem as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Mais em frente. E temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. É muito interessante que o nome de Jesus no Apocalipse, a restauração e o poder do nome de Jesus vieram do oeste. Mas a revelação da glória de Jesus, a presença verdadeira, a glória do Senhor, é desde o nascente do sol. Japão, Singapura, Coreia, China, virá dessa forma. Ok? Poderia dizer, do oeste, você pensaria que a outra parte seria do leste, mas é do nascente do sol. Ok, e virá um Redentor, olha isso, e virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transição, diz o Senhor. E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem ao Senhor. Próximo verso. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. E podemos colocar esses dois versos juntos, 20 e 21. Isso aí, vamos ao início do verso. Vamos voltar. Quanto a mim, diz o Senhor, por causa do tempo vou falar rápido, essa é a minha aliança com eles. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Agora, quanto a mim, esta é minha aliança com eles. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, deixa eu voltar, as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da sua descendência dos seus filhos, e nem da boca dos seus netos. Ou seja, começa na boca. E o que é isso? Essas palavras, falamos palavras. Que aliança especial é esta? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Eu porei as minhas palavras. É orar no Espírito. Eu declaro isso. É uma nova aliança. E as palavras que vieram no dia de Pentecostes foram de orar no Espírito. É Deus dizendo, não se preocupe com seus filhos por isso. Se você orar no Espírito, não vai se afastar da sua boca e não vai afastar da boca deles. Não vai se afastar da boca dos seus descendentes. Certo? Viu isso? Olha, esses dois versos, vamos ler o verso 20 de novo? E virá um Redentor a Sião, as que em Jacó se cometerem da transgressão. Guarda isso aí, diz o Senhor, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Você sabia que esses dois versos são citados
Em Romanos 11, você sabia disso? Romanos 11? E nas Bíblias de estudo falam que isso está citando Isaías 59, mas olha os dois juntos. Vamos comparar. Em Romanos 11 diz que todo Israel será salvo. Como está escrito? Está escrito onde? Na esquerda, Isaías 59. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E olha isso. E esta será a minha aliança com eles. Verso 21. Do lado esquerdo, quanto a mim, é esta minha aliança com eles. Mas em vez de falar de orar em línguas, ele diz: esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, tirar os nossos pecados é o mesmo que orar em línguas. E por isso eu te falo, quem não está firmado no fato que os seus pecados foram perdoados, tem um problema em orar em línguas. Eles oram, mas não conseguem fluir. Porque orar em línguas é algo especial. E quando você vê na casa de Cornélio, quando Pedro pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, nada aconteceu. Ele falou de coisas boas e nada aconteceu, mas no momento que disse, por ele os profetas testificaram que todos que creem nele receberão perdão dos pecados, o Espírito Santo caiu. E a palavra caiu, no grego, é a palavra abraçar. A mesma palavra usada para quando o pai abraçou o filho pródigo. O Espírito Santo abraçou todo mundo na casa de Cornélio. E todos começaram, foi um abraço de urso, um abraço de amor. E todos começaram a falar em línguas. Foi depois que eles reconheceram que Deus os ama. Judas diz, orando no Espírito, sendo edificados na fé santíssima, orando no Espírito Santo, vírgula, permaneçam no amor de Deus. E olha bem, ele não está falando do nosso amor por Deus, mas o amor de Deus por nós. Mantenha-se no amor de Deus. Sabe como se manter sentindo o amor de Deus por você? Quando você está dirigindo e alguém corta na sua frente, você fica irado, mas ora no Espírito. E aí você percebe que Deus te ama, você é especial. Isso é muito especial para você perder só porque alguém te ultrapassou. Você ora em línguas e sente o amor de Deus. Deus te amando e amando outros também. Orando no Espírito e permanecendo no amor de Deus. Não é incrível quando comparamos esses dois textos? Sim, o da direita é da Septuaginta. Mas a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Mas por que isto mudou tanto? Porque o Espírito Santo quis mudar isso. Mas eu não disse que a Septuaginta, em todo caso, é do Espírito Santo. Todo texto que eles traduziram para o grego. Mas, onde foi usado no Novo Testamento por Jesus ou os apóstolos, certo? Onde está a referência? A mudança foi provocada pelo Espírito Santo. Certo? Olha, a aliança é de retirar os pecados. Ei, ele já tirou! Ele já tirou! Será que Deus quis falar isso? Quando ele vai tirar? Quando vai ser? Quando você confessa os pecados. Então você está crendo em algo que Deus nunca falou. Por isso você não flui. E vive em lutas. Eu já estive lá, fiz isso, ganhei a camisa e não gostei. Certo? Vá em frente, se quer viver esta vida, vá em frente, mas eu quero te dizer que nós já fomos perdoados, quem crê em Cristo, para sempre, e agora temos a verdade. Sobre o fato de sermos justos em Cristo, e nos pés, temos o Evangelho da paz. Só mais uma coisa e já vamos terminar. Diz no verso 16, vamos ver isso, Efésios 6,16. Nós já lemos, olha isso, vamos ler de novo. Aqui diz, sobretudo, tomai o escudo da fé. Você sabia que a palavra fé aqui tem um artigo definido? A fé. Pensamos que a fé é um ensinamento, sabe? Eu tenho fé para cura. Então eu coloco o escudo da fé e todos os dardos inflamados de sintomas não chegam a mim. Isso pode ser verdade. Não estou falando que não é verdade, mas é uma verdade geral. Mas especificamente, tudo isso tem a ver com as verdades do Evangelho. E quando a Bíblia fala a fé, está falando da justificação pela fé. Tomando o escudo da fé. A tradução de Young fala, tomando o escudo da fé. A fé está ali. Às vezes, no livro de Gálatas, por exemplo, quando diz, quando a fé veio, não estamos mais sob tutores. Tem um artigo ali, depois que a fé veio. Qual é essa fé? A justiça pela fé. Está me ouvindo, igreja? Você ouviu? E aqui é onde nós queremos descansar. Posso ouvir um amém? Você foi abençoado? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Você é a justiça de Deus em Cristo.
Se alguém pode te remover disso através de ensinamentos ou descrenças, deixe-me falar isso. Se você aceita esse ensinamento errado, então você está inseguro. E por isso você está abalado. E pode até afetar a sua habilidade de receber as bênçãos de Deus, seja de cura ou saúde. Muitas vezes, aqueles que têm dificuldade de receber são os que têm uma crença errada. E ela está tão arraigada que às vezes demora horas e horas ouvindo o ensinamento correto. Verdades do Evangelho para os libertar. Não te perguntei se você conhece essas verdades. Estou te perguntando no que você crê lá dentro. Você crê que você é a justiça de Deus em Cristo? Você realmente crê que tem um firme fundamento sob seus pés por causa do Evangelho da Paz? Você crê que você é a justiça de Deus, justificado pela fé, que se torna um escudo que apaga todos? Tem o capacete da salvação? Se não, hoje é o dia de renunciar a todas as crenças erradas e começar a crer correto. Não importa quantas vezes você clica essas peças, não vai funcionar se você não crer certo. Pare de crer que você pode ser vulnerável e perder a salvação. Pare de crer que você é sujo e impuro aos olhos de Deus. Pare de crer que Deus te cobra dos seus pecados. Pare de crer errado e comece a crer certo. Os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém. Você está diante de Deus com toda a plenitude e toda a eficácia da obra de Jesus. Somos para Deus um doce aroma em Cristo. Você é muito favorecido no amado. Deus te envolveu com Cristo. Ele é a armadura de Deus. Revista-se do Senhor Jesus Cristo e não cumprireis os desejos da carne. Revista-se de Cristo, porque Ele é a sua nova identidade. Um dia, John Bunyan andou nos campos, perto da sua casa, e de repente ele olhou para o céu e ouviu o Espírito Santo falar a ele: a sua justiça está no céu. A sua justiça está no céu. E ele foi liberto. Mesmo que esta declaração não esteja na Bíblia, a verdade está. Jesus é a sua justiça e ele está no céu. Por isso a sua justiça não é abalada, não pode falhar, não pode ser abalada, porque a sua justiça está no céu. Amém? Glória a Deus. Olha, uma palavra para aqueles que ainda não são crentes. Amém? Mas hoje, seu coração respondeu ao amor de Deus. O seu coração sentiu o toque do Espírito Santo. Lembre-se, você tem uma escolha. Você pode crer ou sair daqui com sua descrença. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar. Eu te ajudo com essa oração. Faça essa oração comigo, ok? Diga: Pai Celestial, eu creio que Tu me amas e enviaste o Teu Filho para morrer por mim naquela cruz. E eu creio que Jesus tomou todo o pecado e toda a condenação destes pecados no seu próprio corpo, naquela cruz, e disse: está consumado? Está tudo consumado. Meu pecado não está mais diante de ti. E eu fui justificado nele, pois tu o ressuscitaste. Hoje tu o glorificaste. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E porque tu o glorificaste, batiza-me e enche-me com teu Espírito Santo, em nome de Jesus, agora mesmo. Amém. Comece a orar no Espírito agora mesmo.
Deixa o rio fluir agora. Karabashintarabaharabahamparabakaya. Tire todo o estresse agora, orando no Espírito. Sobrababaramashintarabakarabasantarabakaya. Herabakantalabakantará. Caminhe em paz. Não é nada emocional, mas é muito profundo. Ande em paz, orando no Espírito. Karababarabashamparabahantalabakai. Montiriarabashikarabahantalabahantay. Eriantaraba. Se você não corou em línguas, faça agora. Abra sua boca pela fé, entre nas águas pela fé e comece a falar agora, em nome de Jesus. Sherabakurababaramanaz. Vamos ficar em pé. Horababarabakiriantarabashantarabakarabahantai. Kiarabakantalabahantalabahantalabahantarabashakaya. Erialamahanta. Ok, pare. Você pode parar a qualquer hora. Amém? Você foi feito para conter Deus. O seu corpo é um vaso planejado para conter algo. Se não conter Deus, você não é salvo, vai conter outro espírito. Não é? E este espírito não te ama. Só Deus é um espírito que te ama. Amém? Você foi feito para conter Deus. Graças a Deus que oramos no espírito. Amém? É uma arma que corta todas as mentiras do inimigo. Nos ajuda a colocar o capacete da salvação. Amém. Você sabe, levante as suas mãos aqui neste lugar. Que nesta semana o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, plenitude e paz. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo e ore no Espírito.